que neste momento controla o mundo. Esta é a cerimónia de introdução, de iniciação dos jesuítas e do juramento. E eu vou sumariá-la para vocês. Vocês vão criar guerra entre grupos que vivem em paz. Vocês vão ser parciais com um grupo ou com outro grupo. Vocês vão abertamente lutar uns contra os outros como irmãos, porque ele pode estar no outro lado. Tão somente que a Igreja-mãe ganhe no final. Ou então, tudo bem, nós criamos 2 grupos. E estes 2 grupos devem fazer guerra um contra o outro. E então vocês vão ter uma ideologia que avança. Nós chamamos isto uma tese, antitese, síntese. Capitalismo, comunismo. Guerra. Morte, sangue. Tese, antitese, síntese. Socialismo é a síntese. Portanto, este é um general de 1720 a falar ao Duque de Brancas. Ele diz: olhe, meu senhor, deste quarto, eu não governo não somente Paris, mas também a China. Não somente a China, mas todo o mundo. De maneira que ninguém sabe como tudo é controlado. Portanto, atrás das cenas, atrás do cenário, há esta ordem. Este homem com uma cara amigável era o general João Batista Jansen, entre 1946 e 1964. E vocês vão notar que este é o período depois da Segunda Guerra Mundial. E estas eram as sociedades que ele controlava. A Ordem de Malta, uma maçonaria escocesa, a Ordem dos Iluminados, os Cavaleiros de Colombos, os Cavaleiros da clã do Ku Klux, a maçonaria judaica, a nação do Islão e o fruto do Islão, a máfia, Opus Dei e muitas, muitas outras. Portanto, há centenas de sociedades secretas que são controladas por general dos jesuítas. Vocês notam este cavaleiro do Ku Klux Klan? Eles instigavam o ódio contra os pretos e matavam-nos. Esta era a tese. Mas eles também controlavam a consciência contra o racismo e que instiga o ódio contra os brancos. Esta era a antítese. A síntese era de se livrarem de todas as distinções entre raças. Vamos então continuar. A Ordem dos Jesuítas tem como objetivo o domínio político, com um rei que é Papa, que domina todo o mundo. Esta é a cotação que foi escrita em 1911 por este alemão. Por favor, notem que eu não estou a dizer nada. Eu só estou a dar-vos cotações. E eu estou-vos a dar citações das mais altas fontes que vocês podem obter. Portanto, eu não estou a inventar. Vamos olhar para um historiador batista. Ele diz a mesma coisa. Ele diz: os jesuítas controlavam os Cavaleiros de Colombos, os Cavaleiros de Malta, Opus Dei e outros. Ele tem uma citação muito interessante. Ele diz: a verdade é que os jesuítas de Roma, eles perfeicionaram a maçonaria para que seja o instrumento mais eficiente para que consigam alcançar os seus objetivos entre os protestantes. Uau! A Igreja Romana Cristã baniu a maçonaria. Era um pecado mortal ser-se maçom. Então, significa que quase todos os católicos ficaram de fora e então os protestantes foram chamados. Mas enquanto foi banida, estavam 17 pessoas hospedadas no Vaticano e cada cardinal também era um membro. Então é assim que se faz. Vocês criam uma organização, ban-se a organização, mas controla-se por dentro e não há nenhuma suspeita que cai sobre a organização que controla. Vamos agora olhar para uma citação de uma fonte oculta, Blavatsky. Ele está a escrever em deusa Isis, que está descoberta. Todos os rituais da maçonaria são os rebentos deste culto a esta deusa. E eles trabalhavam sobre as instruções do general dos jesuítas. Então eles mesmos dizem, no grau 32 da maçonaria, um maçom, ele ouve o seguinte: a ciência oculta dos magos antigos é encontrada nos direitos da mais alta maçonaria. Portanto, noutras palavras, a ciência oculta dos antigos magos está escrita, está explícita nos direitos dos maçons. A maçonaria
livre, admite, tem a ver com o oculto. Também nesta Morais e Dogma, nestas lojas da maçonaria, eles têm livros sagrados. Uma loja cristã vai ter uma Bíblia, judaica vai ter um Pentateuco, uma islâmica vai ter o Corão. E agora ele diz, um deles tem a verdade, mas ele não diz qual. Bom, mas a gente vai voltar a isto mais tarde. Vamos agora ao Corão. Isto é o Corão. Esta é a edição que foi dada pelas Nações Unidas e fala de humanismo. E aqui diz que Cristo foi salvo de todo da indignidade da cruz. No Corão diz, eles não o mataram, nem o crucificaram, mas foi como eles fizeram parecer que era assim, mas certamente que eles não o mataram. Então o Corão diz, Jesus não morreu por ti. O Corão diz que nenhuma das pessoas do livro deve acreditar nele. Então elas não têm que acreditar em Jesus. O Corão diz, o sacrifício de sangue é alguma coisa que está dentro da cabeça de algumas pessoas, mas que Jesus não morreu por você. E eu estou a citar do Corão oficial, diretamente. O Corão diz, Deus é indigno se Cristo é realmente Deus. Cristo não é, nem é o Filho de Deus. Então o Corão é uma religião anticristã e pisa o Filho de Deus debaixo dos seus pés. E também a maçonaria também o faz. Porque quando uma pessoa se torna o mais alto nível da maçonaria, maçom, um grau 32, então eles fazem o seu juramento sobre o Corão, e respectiva da religião, de background que eles participam. Quando eles se tornam uma shrina. Então o Papa não tem nenhum problema com o Islão. Ele é reverenciado por líderes islâmicos. Não tem problema de beijar o Corão. Como é que ele pode dizer que representa Jesus Cristo? Eu nunca ouvia beijar a Bíblia, mas já ouvia beijar o Corão. Vamos agora ao quartel-general da maçonaria nos Estados Unidos. Portanto, em Morais e Dogma, diz que a maçonaria tem reservado dentro de si os seus segredos. E até leva os seus membros a se afastarem, intencionalmente. Então, de facto, só há apenas uns poucos maçons que saibam o que é que está a passar. No grau 33, eles bebem vinho de uma caveira humana e eles juram uns votos secretos terríveis. Aqui nós lemos deste maçom que os homens deviam se esforçar por serem Cristo, em vez de acreditarem que Jesus era o Cristo. Então é a religião antiga da serpente que diz que tu vais ser Deus. De facto, este homem, Manipal Mahon, um maçom de grau 33, diz o homem é um Deus que está a fazer. E este outro maçom diz nós temos que reconhecer que dentro de nós há divindade. Então nós somos Deus. Esta é a fêmea da maçonaria. Esta é a estrela da ordem deste. E tem um pentagrama virado ao contrário, que é o símbolo mais alto de Satanás. Se és uma pessoa preta, tu podes te tornar um príncipe ou Freemason. E podemos ver que no mais alto nível se tornam cavaleiros templados. Se vocês querem saber, Nelson Mandela é chamado um príncipe ou Freemason. Então vamos ver o que é que o nível mais alto acredita. Portanto, esta é uma mulher que é maçom, de um mais alto nível, Helena Petrovna Blavatsky. Isto é só para os jovens. Elvis Presley adorava esta mulher. J.C. Rowling, ela usa este nome. Vocês sabem quem é J.C. Rowling? Harry Potter? Pois é, ela mudou o nome. Chamam-na, a autora, Blavatsky. Eles fundaram uma publicadora chamada Lucifer Publishing Company, que mais tarde se chamou Lucifer Trust. O Look at nome era muito Blavatsky. óbvio. Esta é a Blavatsky. Alice Ann Bailey. Esta aqui é a Annie Besant. E notem que ela é chamada irmã, ou irmão neste caso, de 33 graus. Porque quando tu se tornas Cristo, tu és um homem. Portanto, as maçons mulheres tornam-se eventualmente homens, quando chegam ao nível mais alto. Tal como os faraós deveriam ser homens. Mesmo aqueles que eram mulheres tinham que deixar crescer barba, tinham que se tornar homens de alguma forma. Estes são os escritos de Alice Bailey. E só houve uma outra mulher no seu tempo que escreveu mais do que ela.
Graças a Deus por isso. Há algumas pessoas que dizem que eu não posso ter estes livros. E então eu tirei uma fotocópia para mostrar que eu tenho estes livros. Vamos perguntar? Vamos perguntar a Eliphas Levi, portanto um mágico de uma ordem muito alta, quem é Deus? Ele era um maçom do grau 33. Ele diz o Lúcifer é o espírito da inteligência. E ele é o advogado e é o Espírito Santo. Então vamos perguntar à